Boa noite a todos, a todas, a todas. Estamos aqui na quarta edição dessa série chamada Encontro com, né, que são pesquisadores que estiveram, de alguma forma, vinculados ao grupo de estudos em cultura, trabalho e educação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo até mesmo TCC de graduação. Né? Esse grupo de estudos ele é da Universidade Federal Fluminense, da onde eu sou professora, e também do programa de pós-graduação em música da Unirio, onde eu também sou professora. E, na verdade, os temas que esse grupo tem trabalhado, né, de uma maneira bem geral, se refere à música na prática e na formação do professor-pedagogo, isso porque na UF eu sou professora de um curso de pedagogia, e a outra vertente seria o trabalho do músico, o campo de trabalho do músico, que já é um campo de pesquisa que eu estou mais ou menos há uns 20 anos já perseguindo, né? Então, também aqui no canal vocês vão ver essas duas questões sendo debatidas, às vezes de uma maneira mais conjunta, às vezes de uma maneira mais separada, mas, na verdade, são trabalhos produzidos por músicos e por professores, e por músicos professores que vão discutir a sua prática, né? E a ideia desse encontro é mostrar as pesquisas de uma maneira mais descontraída, né, do que a leitura, do que a formalidade do trabalho escrito, e dessa maneira, quem sabe, estimular a leitura, né? Esses trabalhos eles estão disponíveis lá no repositório da Unirio, do programa de pós-graduação em música da Unirio. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui para se apresentar o Rodrigo Ehringer, que vai... Deixa eu botar aqui o nome da pesquisa dele, que vai falar sobre vibrafonistas no choro e seus processos de formação, mediações e algumas contribuições à educação formal. E vou depois chamar a Manuela Marinho para falar sobre swing se aprende, swing se ensina, processos de ensino-aprendizagem do swing do samba. Vale notar que tanto o Rodrigo quanto a Manuela foram dos meus primeiros orientandos. A Manuela eu herdei, né? Eu herdei do Zé Nunes, e o Rodrigo foi o primeiro que eu escolhi, né? Foi o primeiro que fez o processo de seleção. Eu falei, pô, eu quero orientar esse cara. E foram decisões muito acertadas, tanto ter acolhido a Manuela, né, com uma pesquisa super instigante, que já tem um tempo, né? Foi 2012, né? 2012, 2013. Acho que foi 2013. O teu microfone está fechado. Eu defendi em 2015, Lulu. 2015. Acho que pensei que tivesse sido antes. Mas foi a primeira... Isso. Foi a primeira defesa, né? Que eu participei como orientadora, foi a sua. E o Rodrigo entrou em 2013, então, né, Rodrigo? Você entrou no programa, né? Em 2013. Gente, muito bom receber vocês. Super obrigada por aceitar estar aqui, né, doando o seu tempo, né, a sua sapiência, o seu saber. Né? Vocês querem dar um alôzinho, só dar uma boa noite? Quem vai primeiro? Pode ir, Manuela, eu vou falar, né? Então, boa noite. Acho incrível esse espaço, né? Que a pandemia acabou fazendo frutificar essa quantidade de encontros, né? Que são a gente ocupar esse espaço da internet com trocas, né? Com conhecimento. E eu acho muito bom também esse formato da gente poder falar da nossa pesquisa com uma linguagem mais informal. Então, parabéns, Luciana, né? A gente é muito amiga, né? Mas é isso, vida longa para o projeto e que isso sirva para instigar muita gente a pesquisar. Bacana. Passo a palavra para você, Rodrigo. Vamos fazer o seguinte, você já se apresenta um pouco, já entra na sua pesquisa, depois que você falar, dá boa noite aí, eu já boto o seu PowerPoint, pode ser? Pode ser, beleza. Então, Manu, vamos ficar aqui em banho-maria um pouquinho. Então, boa noite, Luciana, boa noite, Manuela. Primeiro, agradecer também, né, essa oportunidade de poder apresentar, né, e trocar uma ideia mesmo sobre esses trabalhos, né. Eu acho isso muito interessante. Eu lembrei até, Luciana, de uma fala sua, a gente teve um contato recente, né, numa palestra que você fez na série Entre Notas, você falando de quanto que a gente aprende, né, nesse processo de conversar, de falar sobre
sobre as pesquisas, né, sobre o processo. Parece que essa engenharia toda que a pesquisa representa, ela vai se decantando a partir dessas experiências que a gente tem. Então, isso é muito legal, assim, agradeço muito pela possibilidade mesmo, e acho que vai ser uma experiência interessante, né, e conhecer também um pouco mais da pesquisa da Manuela, que você falava muito, né, acho que a gente foi meio orientando o seu, mais ou menos na mesma época, e você falava muito da pesquisa da Manuela, então eu tinha super interesse, de fato, em conhecer mais a fundo. Então, estou feliz assim, com essa oportunidade também. Acho que vai ser bem legal. E podemos, então, se der para colocar o... Ah, legal. Beleza. Então, gente, meu nome é Rodrigo Eringer, né? A Luciana já apresentou aí as informações mais relevantes, eu fui orientando dela durante o meu período de mestrado. Atualmente, eu sou professor na UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, e sou doutorando na UFBA, que é a Federal da Bahia, fica aqui em Salvador, né? Resido em Salvador atualmente. A pesquisa de mestrado, que ficou com esse título, né, que vocês estão vendo aí, o final da dissertação, Vibrafonistas no Choro e seus processos de formação, mediações e algumas contribuições à educação formal. Ela foi defendida em 2015, ou seja, vão fazer aí 5 anos. Nossa Senhora, o tempo passa rápido demais. Mas, então, assim, tem uma lacuna muito grande aí desse tempo, a gente estava até falando um pouquinho antes aqui, conversando com a Manuela e com a Luciana, né, o quanto que a gente às vezes esquece mesmo, né, muita coisa, enfim. E aí eu até optei, né, eu vou apresentar a pesquisa como um todo, mas eu optei por focar em um dos capítulos, que é o capítulo 2º da pesquisa, por conta do meu péssimo poder de síntese, eu admito. Eu acho que eu teria muita dificuldade de falar nesse tempo da pesquisa inteira, né? Bem, mesmo do 2º capítulo, eu vou ter um pouco de dificuldade, talvez, mas vou tentar, vou me esforçar aqui. Mas também por conta de eu estar um pouquinho mais ligado no conteúdo desse 2º capítulo, porque ele vai ser lançado em artigo, assim, com algumas modificações, né, mas na próxima edição da revista Opus, que é a revista da Ampom. Então, eu tive que revisitá-lo, fazer algumas alterações, enfim. Foi um processo mais recente de contato com esse conteúdo, acho que talvez isso vai favorecer um pouquinho, fazer uma explicação um pouco mais clara. Então, vamos lá, se puder passar, Luciana, por favor. Pode até passar esse também, né, que eu já falei da orientação. Bem, aí já entrando na pesquisa mais especificamente, o que motivou, né? Qual que foi o elemento assim, motivador do desenvolvimento desse trabalho? Ele veio muito de experiências individuais, minha principalmente como músico instrumentista, né? Que eu sou músico também. Bem, eu sou percussionista, mais especificamente, e eu tive um contato com o vibrafone relativamente tardio, assim, durante a minha prática como instrumentista, mas foi uma vivência que marcou bastante, tanto que é um instrumento que eu adotei, assim, como eu me identifico muito, né, e hoje em dia eu toco bastante, como um instrumento quase prioritário, assim, né. Então, eu, nesse período de contato com o vibrafone, eu já tinha alguma vivência particular no ambiente de performance do choro, né, principalmente no contexto das rodas e tal, não como vibrafonista, mas como pandeirista. E esse caminho da tentativa de interlocução do instrumento com o gênero, ele foi, digamos, eu não gosto de usar essa palavra natural, mas ele foi, assim, esperado, ele foi previsível, né, por conta dessa vivência mesmo que eu já tinha no universo do choro, e do interesse que eu já tinha com aquele repertório, com aquele universo, enfim. E aí, eu pude perceber nessa tentativa de construção dessa ponte, né, desse vínculo, alguns desafios muito particulares, assim, muito importantes, que também pressupunham algumas dificuldades, de fato. Né? E percebendo isso, o processo de pesquisa foi muito interessante para mim,
né, foi percebendo o quanto isso estava, de uma certa maneira, relacionado às diferentes trajetórias do instrumento e do choro no Brasil. Né? O vibrafone ele é um instrumento que, no Brasil, ele tem um vínculo muito forte com as instituições formais de ensino, né, mais especificamente as universidades e os conservatórios de música, enquanto o choro ele foi forjado ali, né, a partir da prática de músicos populares. Né? Então, são músicos que muitos deles sabiam, né, tinham domínio da leitura e da escrita, mas você tinha uma prática majoritariamente, que a gente chama, às vezes na literatura se refere com práticas informais. Né? Então, ali, né, nesses diferentes caminhos, assim, né, que de uma certa maneira eles são conflituosos também, né, eu pude perceber alguns elementos importantes para essas dificuldades que surgiram, que apareceram em relação a essa tentativa de aproximação. Né? Ou seja, o choro ele se insere na academia num segundo momento, né, de fora para dentro. E o vibrafone ele se insere na prática do choro, quando se insere, né, de dentro para fora das universidades. Né? Então, eu compartilhava isso com alguns colegas que também buscavam fazer esse vínculo, né? E isso ficava muito evidente, né? Todas essas dificuldades relacionadas a diversos fatores, mas que, por sua vez, estavam vinculados a essas trajetórias distintas aí. Então, eu percebi que os vibrafonistas, as vibrafonistas, né, que buscavam a performance do choro, elas estavam colocadas num ambiente de mediação, né, entre distintas tradições, processos, epistemologias, processos de construção de conhecimento, enfim, que colocava aí muitas questões, essa busca mesmo, né? Se puder passar, Luciano, por favor. Bem, esse slide aí é mais ilustrativo, né? Ele tem algumas figuras que fazem um pouquinho essa ponte também, o Mark tocando com o Henrique Case, em 2013, o próprio André João com o Regional, né? O vibrafone. Eu vou até pedir desculpas, gente, no processo de confecção dos slides aí, eu entrevistei 4 vibrafonistas mulheres e 4 vibrafonistas homens para minha pesquisa. E no processo aí da edição do slide, para preparação, eu acabei vendo tardiamente hoje, pouco antes da apresentação, que acho que não sei se tem ainda mulheres nas fotos, né? Acabou ficando meio subrepresentado, assim, mas eu vou corrigir isso para outras oportunidades. Então, enfim, aí tem algumas dimensões de mediações, né, que esses músicos, essas musicistas estão postos e são levados a exercer. Eu trabalhei cada uma delas em detalhes, né, durante no documento da dissertação, mas eu vou focar aqui hoje, como eu já adiantei, nesse processo, nessa dimensão da mediação entre a tradição e a inovação. Né? De um lado, a tradição, do ponto de vista do choro, né, representando de fato o choro, e a inovação representando esse elemento estranho ali, aquela tradição que seria o vibrafone. Essa dimensão de mediação também, ela colocava muitos desafios, né, e muitas dificuldades para esses instrumentistas, eu pude perceber. Então, eu vou falar um pouquinho, ela que está mais relacionada à discussão que eu empreendo no segundo capítulo, né? Eu já vou entrar nele agora. Se você puder passar, Luciano, por favor, que já é o conteúdo do próximo. Aí. Então, esse segundo capítulo, ele se chama Dos Regionais ao Vibrafone, Transformações em Diálogo com a Tradição. Então, eu tento, a partir dele, me aproximar um pouco de uma maneira, um pouco não, né, para me aprofundar nessa aproximação com a tradição do choro. E aí, tem uma informação que eu acho que é interessante, antes de entrar nessa questão especificamente, que eu acho que é importante também de colocar, que é o seguinte, a pesquisa, apesar de se voltar, ter como objeto essa experiência dos vibrafonistas, né, eu tive sempre uma preocupação grande ao perceber que muitas dessas dificuldades que eram vivenciadas por esses sujeitos, elas estavam também, elas tinham questões em comum com as dificuldades que estão postas às universidades hoje em dia, nessa tentativa cada vez mais presente, né, nesses contextos de diálogo
com outros repertórios, né, com repertórios que lhes são estranhos, né, historicamente, tradicionalmente, com outras formas de ensino e aprendizagem, outras epistemologias, enfim. Eu percebia isso, que nessa dualidade, né, estrutura indivíduo, você tinha ali contribuições possíveis a partir dessa vivência dos sujeitos para essa discussão também estrutural, né, relacionada às instituições formais de ensino de música, mais especificamente às universidades. Então, eu sempre tentei, eu busquei conduzir a discussão dessas experiências individuais, né, à luz dessa discussão também mais estrutural e mais ampla, né, buscando, e aí eu trouxe isso para o título um pouco com essa preocupação também, né, a partir dessa vivência desses instrumentistas, com quais contribuições a gente poderia trazer e pensar e refletir também para a educação formal como um todo, né? Então, agora voltando aqui, a ideia foi, nesse capítulo, aproximar, de fato, com a tradição do choro, para poder buscar entender como que a questão da instrumentação se vincula com essa tradição, né? A ponto de operar sistemas de exclusão que são sentidos pelos vibrafonistas, né? Ou seja, essa dificuldade percebida pelos vibrafonistas de se vincular àquela tradição, àquela prática, etc., advinda desses espaços, desses ambientes, elas estão relacionadas à história de vida, à experiência de formação e tudo, mas também à tradição daquele gênero que diz ela diz algumas coisas sobre as instrumentações possíveis de se vincular ou não à sua prática, né? Então, você tem alguns sistemas de exclusão aí que eu precisava, de fato, compreender de uma maneira mais aprofundada, à luz da discussão teórica também, né? Como que isso era operado e como que isso, né, de fato, tornava esse diálogo entre o vibrafone e o choro tão problemática, né? Então, essa frase, inclusive, é a frase que inicia o capítulo. Essa frase é de um... e agora é legal também trazer um pouquinho dos elementos da metodologia, né? Essa frase foi de um pandeirista da roda de choro do Bar do Salomão, que fica em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e onde eu reconduzi nessa roda de choro um processo de observação direta, né, observação participante, que resultou numa etnografia, né, sobre essas questões todas que eu estou abordando aqui. E em contato com o Fábio, que é o pandeirista da roda do Salomão, ele coloca essa que é uma verdade formular, eu vou depois abordar esse conceito de verdade formular, que é uma diretriz para a instrumentação do choro, né? Que ele fala assim: a formatação para mim é essa: violão de 6 e 7 cordas, cavaco centro, bandolim, flauta e pandeiro. Aqui ele está fazendo uma alusão clara à formatação que a gente chama, no contexto do choro, de regional, né? Esse é o regional, tal como ele é entendido pelos praticantes de choro, pelos chorões na atualidade, né? Com algumas variações, uma ou outra, mas essa é a base, né? A estruturar essa compreensão dos regionais, que, por sua vez, é a formatação tida como formação tradicional pelos meus interlocutores, né? Então, tanto os chorões quanto os vibrafonistas, as vibrafonistas tomavam o regional, né, como a instrumentação de referência para a performance desse gênero, não só a instrumentação de referência, como a instrumentação tradicional, né, e uma coisa pela outra, né? Então, obrigado. Então, nessa tentativa de compreender como essa instrumentação se vincula à tradição, né, e opera todas esses estabelecimentos do que pode, do que não pode, enfim, eu conduzi uma pesquisa em 4 momentos, assim, que sustentou um pouco a discussão desse segundo capítulo, né? No primeiro momento, eu realizei uma análise histórica do processo de surgimento do choro, com base na literatura, destacando os instrumentos característicos da sua performance no período de concepção e, concomitantemente, verificando convergências e dissonâncias em relação à instrumentação tomada por meus interlocutores, como aquela vinculada à tradição do gênero.
Então, isso aí foi um esforço, na tentativa de compreender um pouco mais a fundo o que seria, de fato, essa instrumentação em relação à tradição. Aqui eu fiz um esforço, que é um esforço partilhado com muitos, eu vejo esse esforço também como um esforço da historiografia como um todo, né, é de tentar um pouco separar a história da tradição, né? E aí tem até um artigo muito interessante falando disso, especificamente sobre a discussão da história do choro, que é um artigo que foi publicado na revista Música Popular em Revista. Ele é do Gabriel Lima Rezende, e ele é intitulado Narratividade e Poder, sobre a construção da história oficial, entre aspas, do choro. Esse artigo é muito interessante, que ele questiona justamente o quanto a história oficial do choro, que ele chama de oficial, está relacionada à sua tradição, e muitas vezes se subjuga a tradição, né? E ele fala dessa importância da gente não confundir as duas coisas, né? Porque a história ela tem um compromisso científico, ainda que ela não esteja isenta a relações de poder, né? A gente sabe muito bem, mas ela tem um compromisso científico e ela precisa, e ela tem como parâmetro elementos outros que a tradição não tem, né? E a gente vai ver isso um pouquinho quando a gente falar dessa conceituação da tradição, né? Então, a preocupação minha aqui foi um pouco essa, ver o que nessas falas, nessas essas referências desses interlocutores contemporâneos, né, tinha de tradição e o que tinha de história, né, na medida do possível, tentar separar, óbvio, isso de maneira nenhuma desmerecendo a importância da tradição, né, que é super importante para a história de qualquer instituição, mas tentando um pouquinho fazer essa diferenciação. Aí pode passar. Obrigado. Então, aí eu tive um livro, né, nessa busca na literatura, né, por essas instrumentações que caracterizavam a instrumentação e os instrumentos mais envolvidos com a performance do choro, né, no período de concepção do gênero. Você vai ter, inclusive, divergências, né, em relação ao marco desse início do choro, enfim, mas você tem uma certa convergência ali da literatura de pontuar que esse processo de consolidação do choro como gênero autônomo, ele se deu ali a partir, talvez, da segunda metade do século XIX até a virada para o século XX, né? Então, você tem ali um período, mais ou menos, de referência para essa origem. Então, eu peguei o livro do Alexandre Gonçalves Pinto, que não foi o único, né, que eu usei de referência, mas aqui nessa discussão eu trago alguns elementos que eu peguei a partir do livro do Alexandre Gonçalves Pinto, que muita gente deve conhecer, né, um livro que chama Reminiscências de Chorões Antigos. É um livro que ele acabou se tornando uma referência grande, porque ele faz uma espécie de inventário, ainda que ele não tenha uma preocupação estatística, né, a gente não pode tomar essa amostragem dele, né, não pode generalizar, o resultado da ideia não é essa, mas ele traz um inventário que a gente pode fazer algumas inferências, né, assim, é interessante para notar algumas questões relacionadas à prática do choro, e ele se reporta justamente a esse período da passagem do século XIX para o século XX, né. Então, eu usei esse livro dele como referência, eu trouxe até aqui uma disposição mais quantitativa, né, que eu usei, inclusive, no artigo, que eu peguei no livro dele, a partir do livro dele, eu fiz a contabilidade, não sei, contei os instrumentistas que ele cita, né, e dá um total de 359 instrumentistas, né. Eu usei como critério metodológico, eu usei somente os instrumentistas que ele cita nos das subseções, né? Isso por quê? Porque muitos dos instrumentistas que ele cita no corpo do texto, ele não faz alusão ao instrumento. Então, eu achei interessante fazer esse recorte. Quem conhece o livro sabe, ele é organizado em pequenas subseções, né, que muitas vezes, que frequentemente, na verdade, o nome do intérprete ao qual ele faz, ou do compositor, da instrumentista, enfim, ao qual ele faz referência, ele aparece no título. Então, eu peguei essas figuras, 359 no total, né? E esse número não bate com a soma desses números que vocês estão vendo aí no gráfico, que, na verdade, se refere aos instrumentistas
instrumento, né? Então, aqui, aí nesse gráfico, o foco são nos instrumentos. Então, como você tinha alguns instrumentistas que se dedicavam a mais de um instrumento, então esse número é maior. Ele, inclusive, o total de instrumentistas por instrumento, aí, né, a soma desses valores aí dá 439. Mas dá para a gente ter um panorama um pouquinho do quais seriam esses instrumentos mais recorrentes aí na performance do choro, né, pelo menos dentro em relação a essas figuras especificamente que ele faz alusão aí no livro. Aí pode passar, Luciano, por favor. Obrigado. Então, aí eu fiz esse quadrinho já é análise, né? Eu tentei resumir, que eu falo bastante, então, assim, essa aí foi para poder tentar direcionar um pouco o processo de análise. Isso aí é a minha análise, vocês verem que eu me esforcei para tentar fazer uma análise mais sucinta. O que esse quadro busca mostrar aí, eu peguei de um lado, na coluna ali da literatura, né, usei esse livro do Alexandre Gonçalves como referência, peguei os 10 instrumentos mais recorrentes, né, na notificação que estava mostrado no gráfico anterior. Aí ficou faltando nessa tabela o piano, que ele é o quarto, parece, e ficou faltando aí. Mas seriam esses, né? E peguei também todos os instrumentos citados pelos meus interlocutores, quando em uma manifestação espontânea de qual seria a instrumentação tradicional do choro, né? Então, aí na coluna dos interlocutores, então, estão a listagem desses instrumentos, né? Aí o que está em rosa são as dissonâncias, né? E o que está em branco são as convergências. Então, a gente percebe já algumas questões interessantes, né? Que você tem, tanto em relação à instrumentação quanto aos instrumentos em si, você tem diversos pontos aí que não batem, né? Isso é legal só para ver, né? Por exemplo, tem dois instrumentos ali que são muito importantes, né? O pandeiro e o violão 7 cordas, que eles foram elencados em todas as referências dos meus interlocutores à formatação regional, a formatação tradicional para a performance do choro. Mas eles só são incorporados ao regional entre a década de 1930 e 1940, assim, como elementos essenciais, né? O próprio Alexandre Gonçalves Pinto, ele não faz nenhuma referência ao violão de 7 cordas, parece que esse instrumento ainda não tinha uma difusão grande, né, nesse período que ele se remete. E o pandeiro, ele cita um pandeirista, que é o Caixeirinho, Luiz Caixeirinho. Então, é interessante, assim, de perceber como que o violão 7 cordas e o pandeiro, eles tiveram êxito nessa vinculação à tradição, nessa negociação com a tradição do choro, né? O que não aconteceu com vários outros instrumentos. E, ao mesmo tempo, é interessante perceber também como outros instrumentos, o piano, por exemplo, ele é muito citado, né, pelo Animal, que era o apelido do Alexandre Gonçalves Pinto, e ele fica de fora dessas referências à formatação tradicional que os meus interlocutores fazem. Ninguém cita o piano. Isso é interessante porque a gente vê que o piano ele não teve muito êxito nessa negociação, pelo menos nesses espaços, né, da roda de choro. E a gente vê que você tem vários relatos da Chiquinha Gonzaga, por exemplo, tocando com os grupos de pai corda, né, com violão, mas eles não, o piano ele perdeu um pouco essa vinculação com essas instrumentações, né? O próprio Ophicleide também, que entrou em desuso, né, ele teve, né, meus interlocutores não falaram sobre o Ophicleide. Ele é o instrumento de sopro mais citado depois da flauta. Entre os instrumentos de metal, ele é o mais citado, né, nas reminiscências do Alexandre Gonçalves Pinto. Então, isso aí tem alguns elementos interessantes assim, que a gente vê que a tradição está sujeita a transformações, né? E que tem dissonâncias, de fato, entre o que se vê nos relatos históricos, né, e o que se percebe no discurso das pessoas envolvidas com essa prática na contemporaneidade. Então, pode passar, Luciana, por favor. No segundo momento, o que eu busquei? Né? Eu busquei me aproximar da discussão conceitual sobre a tradição, né? Para ver, de fato, se tinham conceituações que me serviriam para explicar essas transformações e compreender, e ajudar mesmo a compreender melhor,
né, essas transformações que são uma marca tão característica aí, que foi uma marca característica da tradição do choro, né? E aí eu acabei utilizando o conceito de tradição do Anthony Giddens, que é um autor da área de sociologia, mas ele traz uma discussão conceitual muito aprofundada e muito interessante, muito potente, né, sobre o conceito de tradição. E ele é um dos poucos autores que fazem isso. Você tem uma pouca incidência dessa discussão. A tradição é muito falada, mas pouco discutida em termos conceituais mesmo, né? Mesmo na literatura e mesmo em outras áreas. Então, nesse livro Modernização Reflexiva, do Giddens, ele traz essa discussão e é super interessante, assim, o conceito dele é super interessante. Eu vou tentar falar um pouquinho de uma maneira resumida aqui nos próximos slides aqui, desse conceito dele. Será que dá só para trazer... obrigado, Valéria. Então, como que o Giddens entende a tradição? Né? Para ele, a tradição ela se vincula à memória coletiva e a capacidade dessa de organização do passado em relação ao presente. Então, você tem uma mediação temporal aí clara e muito importante, né? Ela pressupõe, via de regra, uma manifestação ritual, que é o meio prático de manutenção e preservação da tradição. Então, isso aqui é muito interessante, isso é chave porque o ritual, ele é o que torna possível a perpetuação da tradição, né? Isso na literatura antropológica é muito forte, né? Essa ideia de que o rito atualiza o mito, né? Então, aquilo que está na suposta origem da tradição é atualizado no ritual. Então, o ritual ele tem esse papel muito importante para se pensar essas negociações da tradição, né? Ela se associa a ideia de persistência, integridade e continuidade em relação ao passado, não eliminando, entretanto, seu caráter mutável e negociável. E aí, isso é muito interessante também, porque mostra já esse caráter majoritariamente conservador da tradição, né? Isso é muito importante entender como que opera, né, os seus mecanismos, mas também ele já abre uma discussão chave aqui, que já é essa possibilidade de negociação da tradição, mas ela deve ser negociada no seu ambiente ritual, né? Então, essa é chave também para a discussão que a gente vai empreender posteriormente. A tradição se constitui a partir de verdades formulares. Essas verdades formulares que eu já falei, né, já introduzi um pouquinho, de natureza ritual, performativa e a priori inquestionável. Então, ele faz, para explicar o que seria verdade formular, ele contrasta muito a verdade científica, porque ele coloca que a verdade formular, para se perpetuar, se reporta à própria tradição. Então, ela não está sujeita, ela pode até estar sujeita, mas ela não, a estruturação da lógica da verdade formular não está dentro dessa ideia de científica, de se justificar pela ciência, né? Isso é importante também. A tradição ela possui nos guardiões a principal figura dos fornecedores e reprodutores dos sistemas abstratos. E os guardiões é um conceito do Giddens também, né? E eles, através das verdades formulares, são as figuras que se posicionam nas hierarquias superiores da tradição e tem maior poder de determinação dessas reproduções e da perpetuação da tradição no presente, né? Os guardiões, por exemplo, na tradição do catolicismo, o guardião seria o Papa. Na tradição do candomblé, as guardiões seriam as mães de santo, por exemplo. Né? Então, você tem essa figura aí. No caso das tradições menos hierarquizadas, menos verticais, né, como a tradição do choro, você vai ter a figura dos guardiões muito mais pulverizada, né? Quem eu considero os guardiões, como eu tomo por guardiões a partir dessas experiências na roda de choro, são os próprios chorões, né? Que não têm, todos eles, a mesma posição dentro da hierarquia, da roda, né? Então, e consequentemente, não tem a mesma posição em relação na hierarquia do choro. Mas eu vou falar disso aí no finalzinho. A tradição se organiza em função do status desses guardiões, né? Em detrimento à competência, valor pelo qual se impõe a ordem moderna a partir dos especialistas. E aí ele coloca essa diferenciação como uma característica estruturante, né, da diferenciação entre especialistas e guardiões, por conta dos guardiões valerem-se das verdades formulares para a perpetuação das tradições, enquanto os especialistas, eles se valem de outros mitos, né? São os mitos científicos, né, e toda a mitologia representada pela ciência moderna.
a tradição ela possui um conteúdo normativo ou moral que atribui caráter prescritivo e segurança ontológica. Isso é muito importante também, porque aqui a gente entende que a tradição, ela não só se remete ao passado, de uma maneira descritiva, mas ela prescreve, em relação ao passado, a forma de conduta no presente, que vai ter consequências futuras. Então, essa dimensão da mediação temporal, ela fica muito clara e ela é muito importante. Aí, pode passar. Aí, no terceiro momento, o que eu fiz foi aproximar o choro dessa conceituação, né, para ver se ela seria suficiente e seria interessante, de fato, para explicar esse fenômeno da tradição do choro, né? Aí eu tive que fazer algumas perguntas básicas, né? Quem seriam os guardiões dessa tradição, as verdades formulares por eles acionadas, né? E o ambiente ritual de atualização dessa tradição, especificamente. Pode usar. Aí. E aí que entra nessa essa importância grande das rodas, da observação participante nas rodas de choro, na roda de choro, mas na roda de choro do Bar de Salomão, que ela me permitiu compreender um pouco desse um pouco melhor, né? Já com uma bagagem teórica maior também, de como a roda ela é uma instituição de primeira importância dentro daquele contexto de performance, né? Então, essa ideia de que a roda é a principal escola de choro. Menino, aprender choro vai para a roda. E todas essas referências à importância da roda, elas foram direcionando para a compreensão da roda como espaço de excelência do choro, né? Eu até usei um nome para essas constantes alusões, né, à roda como instância primordial, que eu usei, na dissertação, usei esse nome, paradigma da roda, né, que está relacionado ao condicionamento do aprendizado do choro a esses espaços, claramente perceptível no discurso dos músicos envolvidos com o gênero, entre eles, claro, os que eu entrevistei para essa pesquisa, né, e isso também é reforçado na literatura, eu coloquei, inclusive, algumas referências aí de onde isso aparece. Aí tem algumas falas, né, a reforçarem o paradigma da roda, esse papel ritual, mas eu não vou ler elas não, porque senão acho que vai tomar tempo demais. Mas, enfim, é só para mostrar que, de fato, a roda foi reportada como um espaço de primordial importância, não só pelos chorões, mas também pelas vibrafonistas e pelos vibrafonistas que eu entrevistei. Então, isso foi muito legal de perceber como que isso foi unânime, né, entre todos eles. E aí, agora, já caminhando para o final, né, eu já falei aqui da roda como espaço ritual. Os guardiões, eu também já falei um pouquinho, né, da compreensão dos chorões como guardiões dessa tradição do choro. Os chorões, eu entendo ele, para as finalidades da pesquisa, né, como uma alcunha dada aos músicos que se dedicam à composição e ou à performance do repertório do choro. Comumente possui uma forte ligação com o gênero, para além das suas práticas musicais, permeando as práticas culturais e sociais relacionadas ao universo do choro. Então, esses chorões, eles representam essas figuras, né, que vão ser responsáveis pela perpetuação da tradição no presente, mas eles estão posicionados, né, naquele contexto de prática de uma maneira também hierárquica, ou seja, nem todos os chorões eles vão ter o mesmo papel na reprodução do que a tradição representa naqueles contextos. Então, na Roda do Salomão, por exemplo, eu pude perceber isso, eu percebi principalmente a partir dessa experiência, né, mas também a partir do diálogo com a literatura, né, eu usei muito alguns artigos, livros que falam sobre essa questão da roda, para tentar elencar alguns elementos que são importantes para a hierarquização desses chorões, né, e para a inserção deles em graus maiores ou menores dentro da hierarquia das rodas de choro. Cadê?
Não, anterior. Aí você tem aí alguns elementos, né? Eu não vou falar sobre cada um deles especificamente, não, mas aí eu elenquei esses elementos aí, né, na parte esquerda aí. E eu queria só, para finalizar, trazer duas falas do Madeira, que era o Chorão, eu pude perceber que era a figura, o Chorão posicionado no maior grau dentro dessa hierarquia da roda, né? Ou seja, ele tinha mais voz para determinar, por exemplo, se podia utilizar a partitura ou não, ele tinha mais voz para definir quais instrumentos, quais músicos poderiam se vincular, quais não, enfim. Havia um ambiente de respeito em relação ao Madeira, né, que era o músico de idade mais avançada naquele contexto, né, isso o Guinness fala também da importância dessas figuras, da idade para a delimitação dessas figuras, né, dos guardiões dentro da hierarquia da tradição, mas eu trouxe essas duas falas dele porque a gente trabalha com esses conceitos às vezes um pouco abstratos, mas para trazer um pouquinho para o chão, para a gente ver como que opera esses mecanismos de exclusão a partir da evocação dessas verdades formulares, né? Então, a primeira das falas seria essa aqui, ó. Que aí eu perguntei para ele, né, conversando, falando sobre quais instrumentos eram bem quistos, bem aceitos no contexto das rodas e quais não. E aí, em algum determinado momento, ele fala sobre o baixo elétrico e a guitarra. Ele fala assim, o Madeira, né, bandolinista. Ele fala, o baixo elétrico e a guitarra não entram na roda de choro. É porque eles são instrumentos de um outro estilo, né? O contrabaixo acústico ainda vai, mas o elétrico não vai, não, por conta do timbre, mas sobretudo por conta da escola, das tradições. O estilo é a sua tradição. Então aqui a gente tem uma fala clara do evocação, de uma verdade formular que se pauta por elementos da própria tradição para se fazer valer, né? E aí ela opera esses mecanismos de exclusão, né? Ou seja, o baixo elétrico e a guitarra não entram. Não entra e pronto. Isso não tem questionamento porque está vinculado a uma demanda da própria tradição, né? E aí, mas aí tem essa segunda fala que já entra outros elementos importantes também interessantes. Ele fala assim, então, em que pese, digamos, a evolução feita pelo Hamilton de Holanda, que toca até jazz, frevo, toca tudo no bandolim, o choro é mais tradicional. E as pessoas guardam muito esses elementos da sua tradição. Eu acho estranhíssimo. Isso eu estou falando em termos de roda de choro, e é importante você diferenciar isso, tá? Você pode tocar choro com qualquer banda de rock ou de jazz, mas não fica bem, né? O choro fica bem mesmo, no formato tradicional dele. Aí aqui, o que é mais interessante aqui dessa fala é que essas exclusões, elas estão relacionadas ao vínculo com a tradição. Elas não estão relacionadas ao vínculo com a performance do gênero, né? E isso é muito interessante porque a gente vê que o choro, ele de uma certa maneira, ele pode ser tocado, né, independentemente da instrumentação, mas para que o instrumento tenha êxito em se vincular à tradição do choro, ele de fato vai ter que ser negociado no ambiente ritual das rodas. E aí a gente pode trazer os exemplos lá de trás, né, para inclusive perceber o quanto que essa discussão ela é pertinente de fato, né? Você vê que o piano, que é um instrumento que por várias características físicas, enfim, ele é um instrumento de difícil acesso às rodas também, ele foi posto de lado nessa evocação dos meus interlocutores que se remetem ao regional. O off-clade, por ter entrado em desuso, por exemplo, ele também teve um pouco foi excluído um pouco dessas referências mais contemporâneas, espontâneas à tradição do choro, né? Já o violão 7 cordas e o pandeiro tiveram um êxito muito grande justamente porque se propuseram a negociar, né, a performance dentro daquele gênero, dentro desses espaços rituais, né? E aí, bem, é isso. Eu acho que esse último slide aí é mais de uma relevância maior para a pesquisa do que para essa nossa discussão aqui, né? Mas, basicamente, eu acho que é isso que eu tinha, assim, relacionado a esse capítulo, a essa pesquisa. Não sei se eu estendi demais aí, gente, desculpa. Super obrigada, Rodrigo. Você vê, isso tudo é um capítulo só, né? É um único capítulo da pesquisa, né? Para ver como ela rendeu. Eu tenho aqui, quando você ficou falando aí, eu me lembrei muito da tese doutoral da Sheila Zaguri,
eu acho que ela defendeu depois que você, se não me engano, não sei se você teve contato, mas pensando assim que o neo-choro que ela fala na tese dela, do neo-choro, né, o quanto que também será ou é, sei lá, uma tradição inventada, né? Uma certa tradição baseada em alguns elementos, como, por exemplo, são instrumentistas de maior poder aquisitivo, né, de maior estudo formal, né, com arranjos que incorporam outros elementos ditos não tradicionais, como, por exemplo, talvez até mesmo o vibrafone. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, que fica no meu imaginário, que é o seguinte, você acha, eu não sei nem se você tem elementos suficientes para responder, mas você fica à vontade para dizer qual é a sua impressão, né? Essa coisa do neo-choro, desse pessoal mais jovem que ocupa, de alguma forma, esses espaços, né, da roda e dessa reinvenção do choro, você acha que isso tem a ver com uma disputa por espaço de trabalho, com uma maior necessidade de flexibilidade, né, desse perfil profissional? Então, você vê um músico que não só toca, ele faz o arranjo, ele toca, ele faz a promoção do evento, é meio que produtor também. Você acha que talvez esse neo-choro, com esse perfil novo, né, diferente desse perfil considerado tradicional, por tudo que você falou, tem a ver com essa questão do próprio, forma como o mercado de trabalho se apresenta? Eu acho que sim. É uma pergunta e tanta, né? Assim, eu não sei se eu realmente conseguiria responder com uma profundidade adequada, mas a princípio eu acredito que sim, justamente por conta desses elementos que você trouxe, né? São pessoas com um perfil, já uma história, né? Um hábitos, digamos assim, né? Dentro do conceito de Bourdieu, eram hábitos distintos do que muitas vezes é aquele hábito das pessoas que estão inseridas no contexto das rodas de choro mais tradicionais, enfim. Então, isso vai trazer alguns elementos que são necessariamente também conflituosos, né? Tem conflitos aí, né? E a gente pode perceber, inclusive, nesse processo, nessa vivência e esse contato com os vibrafonistas e tal, que é um pouco relacionado a isso também, né? E eu acho que sim, é uma outra tradição, né, que vai se constituindo e, enfim, eu não sei se seria uma tradição, igual você colocou, né, uma tradição do Não, pois neo-choro. é. Exato, quando a Sheila coloca na tese dela o neo-choro como uma coisa que é dada, não uma coisa que está surgindo, uma coisa que já é dada, né? Então me deu essa sensação de já ser uma tradição, já ter consolidado um espaço, né? E também ter as suas regras de tradição, né? Ter os seus guardiões, os seus, né? Essa coisa toda. Eu vou fazer quer falar? Não, acho que é isso. Eu vou fazer um link aqui, então, chamar a Manuela aqui, fazer um link com o trabalho dela, e no final a gente pode misturar aí as coisas, que é o seguinte, né? Eu fiquei pensando também nessa coisa, quase que uma provocação, que é esse título do trabalho da Manuela, né? O swing também como uma tradição, né? Ou como uma inovação, né? Então, imagino que o próprio swing, né? A forma de tocar, né? Também se enquadra nessa categoria tradição ou inovação, né? E aí fica a pergunta que eu vou fazer lá no final, mas já colocando o pano de fundo, né? Quais seriam os limites, né? E as possibilidades de se apreender essa tradição, né? Do swing, né? Sem estar na roda, né? Fora do paradigma da roda. Então, eu vou deixar a Manuela tentar falar e responder essas perguntas que são difíceis, quase que impossíveis de responder categoricamente, mas interessante que eu tenho falado um pouquinho de metodologia da pesquisa também nesses encontros, né, para mostrar como é variado e diversificado as formas como as pessoas constroem seus trabalhos, né? Enquanto que o Rodrigo trouxe categorias do Giddens, né, nesse caso do capítulo 2, para poder fazer a leitura da empiria, né? A Manu, ela criou umas categorias, né? E através quer dizer, não criou do nada, criou da própria pesquisa, mas criou categorias, né, para que ajudasse a fazer a leitura, que são os Is, né, que daqui a pouco ela explica para a gente o que são. Eu vou deixar a gente escondidinho aqui para você falar, tá, Manu? Então, na verdade, a minha pesquisa eu sabia que eu tinha arranjado sala para dançar, porque
Parece que você ficou sem som, Manu. Não, você estava com o microfone ligado, mas agora está desligado. Ué, fala. Agora voltou. Voltou. Vocês pararam de eu me ouvir? Começa de novo, então, vai. Então, falando da minha pesquisa, quando eu comecei essa pesquisa, eu sabia do elemento desafiador, que era eu estar falando de algo extremamente subjetivo, inclusive para achar biografia, para pesquisar e tal. Mas, ao mesmo tempo que é extremamente subjetivo, esse fenômeno, ele sempre foi percebido por mim e sempre foi algo que eu busquei, né? Então tem a ver muito com a minha busca também como musicista, como professora e como aprendiz de algum instrumento e desse gênero específico que é o samba. Então, assim, o que eu percebo, o que eu sempre percebi, que existe algo que é um atributo da performance, que seria o swing. Então, pode ser um cavaquinista que saiba tocar 2 acordes e ele vai fazer uma levada e aquilo ali, no meu ouvido, tem um swing. E pode vir um outro cavaquinista e fazer os mesmos 2 acordes, ou até fazer mais acordes. E a gente não sentir esse swing. Então, que diabos é isso? Então, essa foi a minha pergunta, né? Na verdade, a aproximação para essa pesquisa, ela já começou na minha pesquisa anterior da monografia, onde eu estava pesquisando sobre a aprendizagem da mão direita do cavaquinho, que é justamente a parte rítmica, né? Entendendo, assim, também que a mão direita, a mão esquerda, qualquer pessoa que se dedique, que tem uma técnica mínima e que vai conseguir construir, mas a mão direita exigia uma pesquisa, uma saída em campo, uma ida às rodas, né, que a gente não encontrava isso publicado, né? Essa pesquisa tinha que se dar mesmo de forma informal, nos espaços onde o samba estava acontecendo. E aí, nessa pesquisa inicial, eu proponho, então, uma espécie de método de cavaquinho para a mão direita, mas, durante esse processo, eu faço uma entrevista, e alguns dos meus entrevistados foram me trazendo, enfim, as categorias que eu comecei a analisar na dissertação. Então, eu pergunto, o que é swing? Swing se aprende? Swing se ensina? E aí vieram respostas que foram, e eu selecionei dessas respostas 7 categorias que me pareceram interessantes de se analisar. A swing é acentuação, swing é síncope, swing é convivência, swing é sotaque, swing é balanço, swing é fluência, swing é dom. Então, eu fui tentando entender de onde que vinha cada uma dessas respostas para eu, enfim, tentar entender o que é, afinal de contas, o swing do samba, né? E aí, falando rapidamente de cada uma dessas, então, quando se fala que swing é acentuação, me remete, então, àquela forma da gente perceber as semicocheias do samba, né? Se a gente entende que o samba está subdividido em 16 semicocheias, pensando que a gente vai ter 4 tempos até o final do ciclo, né? Então, assim, aí seriam aquelas notas que estão... Essas semicocheias são temperadas com notas com mais intensidade ou com menos intensidade, ou com silêncios, mas essas semicocheias, elas, de alguma maneira, se fazem presentes ali, né? Mesmo que a gente tenha, enfim, ruídos no meio, hora que é som, hora que é ruído. Então, toda essa forma de trabalhar essas semicocheias seriam as acentuações e seriam instrumentos do swing, ferramentas para você expressar o swing, né? A segunda, enfim, definição que eu tento discutir swing é síncope. E aí, quando a gente fala que swing é síncope, a gente, então, começa a pensar um pouco também na formação musical das Américas, né? A gente entendendo que a gente vai ter essa mistura da cultura africana com a cultura europeia, né? E isso vai gerar
a nossa música, a música brasileira, né? O samba tem essa matriz, né, africana, e é claro que isso tem uma mistura também com a música europeia, com a forma, e é engraçado que lá na frente, um dos meus entrevistados, o Zero, ele traz uma fala muito interessante, que ele fala que a síncope, ela é uma transgressão, ela é uma possibilidade, ela é uma maneira de fugir de uma imposição cultural, né, europeia, métrica, e a síncope seria aquela maneira de você, né, de você fugir, de você não estar ali no que está definido, né? E também, então a síncope tem também essa coisa do convite ao corpo, né? A síncope, ela a nota que falta, né? O chão que não é pisado. Então, a coisa de trazer o corpo para essa performance. Então, a síncope tem essa característica. O outro que eu vou discutir é a questão do sotaque. Algumas pessoas definiram o swing como sotaque, e aí eu acho que o sotaque ele traz essa coisa do regionalismo, de uma forma de se falar alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem o samba, mesmo dentro do samba, a gente vai ter sotaques diferentes de samba. A gente tem um samba que se faz em São Paulo, que é diferente do samba que se faz no Rio de Janeiro, que é diferente do samba que se faz na Bahia, né? Então, a gente vai ter dentro do samba já sotaques diferentes, ou formas de se fazer, de se expressar aquilo, e não necessariamente isso seria sem swing. E aí, inclusive, pensando assim, em culturas que têm também a presença da síncope na estrutura da sua música, como, por exemplo, um cubano que chegue numa roda de samba, né? Então, e aí começa a tocar ali o que está rolando ali, se insere, ele provavelmente ele vai conseguir ter uma performance swingada por ter já uma intimidade com a síncope na sua cultura, mais do que talvez um japonês, né? Ou alguém que não tenha na sua cultura o uso da síncope, né? Então, assim, o sotaque teria, então, essa característica. A outra resposta que veio seria swing é balanço. Então, quando a gente fala de swing e balanço, a gente pode se remeter também à origem do termo, que, né, o termo começou com swing, que eram as orquestras de baile para se dançar, né? E swing e balanço traz, então, essa coisa do corpo, né? O swing, ele é uma música que para o corpo, né? O swing, algo swingado é algo que afeta o corpo, que faz o corpo balançar, faz o corpo se envolver, né? Se afetar. O outro que a gente teria seria swing e fluência, e aí eu acho que tem essa questão da fluência. A gente vai poder falar um pouco de técnica, porque quando a gente não tem técnica o suficiente, a gente trava, né? O discurso fica ali claudicante, a gente não consegue fluir dentro daquela expressão. Então, mas fluência também tem a ver com entrega, também tem a ver com a roda, porque a fluência tem a ver com você estar imerso, com você estar flutuante, com você estar receptivo para outras, vamos dizer assim, outros estímulos que podem vir dali, daquele encontro da roda de samba. Então, você está ali tocando a sua levada, e aí pinta uma virada no pandeiro e você se reajeita, e às vezes o andamento ele vai ficar ele pode ter pequenas variações, e tudo isso faz parte também de um discurso fluente, e também faz parte do swing, né? Também teve gente que falou que swing é dom, e aí essa é uma discussão difícil, né? Porque, tipo, isso tá no sangue, isso já nasceu, também nasceu naquela família, assim, também, está no sangue, filho de eu, filho... Né? Então, essa questão genética de swing estar associada a uma genética, ou estar associado a algo divino que se recebeu, né? Tipo, eu acho complicado, porque se eu considerar isso, eu não posso considerar que isso se aprenda ou se ensine, né? Algo que se recebeu,
E eu questiono, então, essa afirmação, porque eu acho que a imersão sociocultural, ela é, sim, a grande formadora dos processos, assim, né? E, então, swingerton eu refuto um pouco. E a última afirmação que teve é que swing é convivência, né? E quando a gente pensa, então, swing é convivência, na verdade, eu acho essa a mais, para mim, é a que é mais certa, né? Seria mais mais completa a noção que eu tenho de swing, porque, de fato, swing ele pressupõe, e eu estou me referindo ao swing do samba, né? Tem um recorte específico dentro de um universo, que é o universo do samba. Então, o swing, ele pressupõe, sim, uma convivência com um ambiente sociocultural, com uma roda, com pessoas de determinadas comunidades. E, assim, então, o swing, ele, quando você está tocando com swing, eu entendo que você está tocando com pertencimento, você está tocando com familiaridade, né? Então, acho que a familiaridade, e você está dialogando com uma comunidade ou com é difícil porque é bem profundo, assim. Com uma tradição, para a gente fazer também um link, né, com que o Rodrigo trouxe, você está preenchendo, a sua performance está preenchida dessa subjetividade e de toda essa pertencimento, né, que a comunidade, você estar inserido dentro da comunidade da verdade do samba te possibilita, né? Mas e como o meu processo como a minha pesquisa, ela também ela tenta entender se é possível se transmitir ou não, se é possível se aprender ou não o samba, o swing do samba. Então, eu vou tentar analisar se é possível, como é que são esses processos, esse percurso, né? Então, para isso, eu penso em 3 níveis de familiaridade com o samba. A pessoa que nasceu dentro do universo do samba, que nasceu numa família sambista, que nasceu numa comunidade sambista, e que então, ela se torna sambista e constrói o seu conhecimento, a sua trajetória de aprendizagem toda de uma forma, às vezes, não consciente, né? Às vezes por imersão, por imitação, e sem se utilizar de estratégias de sistematização, né? Que seria o nível de familiaridade do nativo. O segundo nível de familiaridade é alguém que está ali por perto, que seria tem ali alguma relação com aquela cultura, conhece, fala a mesma língua, enfim, né? E ela, então, mas ela não nasceu, ela tipo não recebeu isso no berço, assim, né? Ela só conhece por estar próxima dessa cultura. E o terceiro, que seria o local. E o terceiro nível de familiaridade seria o estrangeiro, aquela pessoa que vem de uma outra cultura, que vem de uma outra berço musical, de um outro, né, de outros estímulos, e ela quer, então, aprender a tocar samba com swing, né? Então, tentando entender o percurso desses 3 aprendizes do samba, eu começo, então, a me dar conta que a gente pode ter 4 tipos de experiências pedagógicas principais, né? Que é o que eu chamo dos 4 Is, que eu categorizei dessa forma. E seriam eles a imersão, a imitação, a internalização e a incorporação. Essas experiências pedagógicas, elas não são hierárquicas, não tem uma mais importante do que a outra e nem tem uma sobre a outra. Elas geralmente se visitam, elas se misturam, né? E aí, para falar um pouquinho disso, então, a primeira seria a imersão, que é justamente isso, você está inserido dentro da cultura e você
vai absorvendo aquilo e você vai tendo uma naturalidade com aquilo. Isso poderia ser comparado um pouco com a fala, né? Com o idioma que a gente aprende, né? Então, aquilo é um idioma da sua comunidade, então você aprende. E aí você pode ter uma imersão passiva ou você pode ter uma imersão ativa. Então, se você não é alguém que nasceu na comunidade e você quer buscar esse conhecimento, o processo de imersão vai ser bem importante. E aí você vai fazer uma imersão ativa, onde você vai buscar ouvir aquilo de uma fonte que seja uma fonte rica, né? Rica da informação que você está buscando. Então, você vai numa roda de samba, você vai escolher qual roda de samba que você vai, e você vai estar ali atento e observando, e tentando perceber padrões, tentando perceber, enfim, características, tentando perceber, e não só, assim, a questão musical, mas você tá inserido na comunidade, você está percebendo muitas outras coisas, a comida, a maneira como se veste, a maneira como fala, tudo isso, de alguma maneira, vai estar te recheando, te alimentando, te nutrindo de informações que poderão ser importantes também para o seu swing, para o seu pertencimento, né? E você pode ter uma imersão também, parcial ou total. Então, é isso que eu falei, assim, você pode botar vídeos no YouTube e você tocar junto com a pessoa, ou você, né, ouvir, ou você pode botar o disco, enfim, do Dino Sete Cordas, você pode colocar o disco do Cartola e você ouvir, você ouvir, você ouvir. Você está se referindo, você vai estar se referindo sempre à mesma fonte ali numa versão gravada, né? Você vai estar sempre ouvindo a mesma fonte e você vai adquirindo, então, informações ali. Mas você pode fazer uma imersão total, que é, de novo, você ir na comunidade, é você ir no fenômeno em tempo real, sentindo o cheiro, vendo as cores, tendo estímulos sensoriais múltiplos, né? Não só a questão auditiva. Então, essa seria a imersão, que eu acho que seria, na verdade, a experiência mais determinante, na verdade. Eu falei que não tinha hierarquia, mas eu acho que sim, a imersão, eu acho que ela é mais importante. A outra experiência pedagógica, que a gente também ela é importante para a construção desse conhecimento, é a imitação. Então, é você escolher os modelos que você considera os que você quer, né, como importantes, ou como que você elege, como os que você gosta mais, e você imitar, simplesmente, né? Você fazer igual, O Rafael Rabelo, ele usava o anel que nem o Dino Sete Cordas, né, no dedo. E aí, então, a imitação, ela é justamente isso, você imitar desde a maneira como tocar, e às vezes até mesmo você imitar como a pessoa se veste, é comum, assim, né? Tipo, os aprendizes, às vezes, começarem a se comportar como seus ídolos, né? Isso é bem comum. Só voltando um pouquinho da questão da imersão, que tem um exemplo curioso também, como eu falei, que essa história da convivência com a comunidade, como ela é importante. Existe a Masako, que é uma das entrevistadas, ela me trouxe uma história bem curiosa, que é um amigo dela japonês que começou a se aproximar da comunidade de Vila Isabel e começou a desfilar na escola de samba de Vila Isabel. Então, todo ano, ele, não sei se ainda faz isso, mas ele fazia de vir 3 meses antes do carnaval e se hospedar no Morro dos Macacos, que é uma comunidade que tem em Vila Isabel, e ficar ali convivendo com aquelas pessoas, ficar ali convivendo no entorno daquele evento que é a Escola de Samba de Vila Isabel, né? E ele entender que isso é importante para a performance dele. Bom, a outra experiência pedagógica seria a internalização. Nessa experiência, você seria quando você começa a criar estratégias de apreensão do que você está vendo, do fenômeno musical, né? Então, seriam os métodos, seria você gravar, fazer onomatopeia, tac, 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 tac,
Ah, tá. Paracatá é quando você usa onomatopeias, coisas que são que são mediadores daquele evento musical para você ter uma forma de apreensão. A anotação musical também seria, né, uma forma de internalização, você anotar, essa anotação pode ser formal ou informal, né? Então, seria, assim, um processo consciente, seria nesse momento que você entra num processo consciente de sistematização daquele conhecimento que você está buscando adquirir. E a outra experiência pedagógica é a experiência da incorporação. E essa experiência, ela tem a ver com você perceber o corpo nesse processo, é você incluir o corpo nesse processo, não só incluir, tem também a utilização do corpo como ferramenta de aprendizagem, como a gente vê em esses métodos de grupos de oficinas de percussão que a gente vê no carnaval, que utiliza o método passo como uma ferramenta corporal, né, para aquisição daquilo, mas é você também perceber o seu corpo, como o seu corpo se comporta diante da performance, de quando você está tocando, de quando você está ouvindo. E também, depois de um tempo, eu acho que a incorporação é quando é uma inteligência corporal também, é quando o corpo, ele acaba, de alguma maneira, protagonizando a performance, né? Porque, principalmente se tratando do samba, né? O samba é o corpo todo, né? O samba é uma dança, o samba você está tocando com tudo, né? Então, o samba, ele vai ter a coisa da cadeira. A cadeira se você tocar com a cadeira dura, talvez você não vá conseguir swingar, né? Então, o samba, a síncope pede que você, né? Eu tô aqui só me mexendo diante das câmeras, tentando exemplificar isso que eu tô falando. Enfim, mas eu acho que a incorporação é isso, assim. Na verdade, quando a gente também vê um aluno ou a gente mesmo que está aprendendo alguma coisa, tem uma hora que, como andar de bicicleta, que a coisa vai e a coisa vai. E aí, quando você para pensar, aí você perde, né? Você perde a influência daquilo, você perde aquela organicidade também do que você está fazendo. Até isso ficar, até ter uma hora que isso fica incorporado, e aí você, de fato, aprendeu, e de fato você pode fazer aquilo de uma maneira bastante swingada, espontânea, fluente, balançada, sincopada, enfim. Né? Então, assim, aí, na verdade, aí quando eu fui para as entrevistas com os meus 3 níveis de familiaridade, eu fui vendo também a forma como cada um deles se relacionou com essas experiências pedagógicas, né? E fui tendo mais informações sobre isso. Por exemplo, o Zé Roberto Teles, que é percussionista do candomblé, que nasceu no meio do samba, negro, né? Que tem a matriz africana muito forte, né? Tem a cultura africana muito presente na sua vida. Ele aprendeu aprendeu a falar, fazer parte da comunidade dele, e ele toca samba swingado, porque ele sempre tocou, e aquilo para ele é muito natural e muito familiar. Mas na fala do Zé, no Zé a gente vê, ele fala, eu lamento não ter tido um aprendizado formal de música. Eu acho que me ajudaria na minha performance, eu acho que ajudaria na minha profissão, eu ser capaz de escrever, ou eu ser capaz de ler, ou eu ser capaz de nomear coisas que eu faço. Né? Então, o Zero, ele sente falta do processo formal de aprendizagem, que seria essa parte da sistematização, da notação musical, né? A segunda, o outro entrevistado, que seria o nível local, é o Eduardo Galotti, cavaquinista, famoso das rodas de samba, que é um cara da Zona Sul do Rio de Janeiro, que trouxe foi um dos caras que levantou o samba de novo nos anos 80, que trouxe para a Zona Sul, que de alguma maneira estava ali no começo da Lapa, um cara que tem essa importância, e o Galotti fala muito. Eu fui
aprender. Ele falou, estava no colégio, eu me lembro que eu tinha um funcionário do colégio, ele era servente, ele tocava um cavaquinho e eu falava, cara, que coisa swingada, que incrível esse cara tocando. E era um cavaquinho extremamente simples, mas com um swing, com pertencimento, com uma sonoridade, E eu fui, então, comecei a frequentar ali o Morro dos Guararapes, que era ali pertinho da escola, né, que ele estudava, para eu ver de onde que vem aquilo. E ele disse, então, que o processo todo dele foi nas rodas de samba e tentando ir nessa fonte, né? Tentando ir na fonte para ele adquirir o swing. E a Masako, ela veio do Japão, porque ela teve um contato com samba pela bossa nova, lá no Japão, ela cantava, ela não sabia nem do que ela estava falando, né? E ela ela era cantora de bossa nova lá, e ela conta que ela começou aí eu falava de samba, falava de morro, de favela, samba, aquelas coisas que ela falava que ela não sabia direito o que era, e ela foi, então, numa loja no Japão, procurou lá no World Music, aí achou samba. Aí ela viu um CD que tinha da Clara Nunes, achou bonito, assim, a capa, comprou. Ela comprou o CD e voltou para ouvir, e ela falou, Manu, eu entrei num choro convulsivo quando eu ouvi a Clara Nunes cantando. Me emocionou num lugar que eu não sabia de onde que era, que vinha aquela emoção, e eu falei, eu preciso saber o que é isso. Eu preciso ir morar no Brasil, eu preciso conhecer o samba, eu preciso saber o que é o samba. Então ela teve essa chamado, vamos dizer assim, não é espiritual, mas assim, com essa intensidade emocional, né? E ela veio para o Brasil, então ela foi começar a tentar adquirir o swing do samba. A Masako, ela é percussionista e cantora, hoje, mora no Rio de Janeiro. E aí ela veio e ela foi para as oficinas de percussão, que estava rolando muito no Rio de Janeiro, monoblocos, as oficinas todas. E ela, então, começou a aprender um pouco, mas ela se sentia muito dura ainda, ela não... Tipo, cara, eu toco, tudo que ele me fala, eu faço, mas não sabe o swing. E aí, quando ela começou a aprender mais a língua, ela começou a perceber, mano, eu comecei a perceber a maneira como o carioca anda, a maneira como o carioca fala, o jeito de ser, tudo isso foram me dando pistas, assim, também, da questão do swing. Depois ela mudou de professor, ela foi procurar outros professores e buscou outras referências, né? Ela tinha uma leitura musical fluente, porque no Japão isso tá nas escolas, né? Então eles têm esse acesso, todas as crianças são alfabetizadas musicalmente. E ela não viu grande valia, na verdade, nisso. E ela entendeu, então, que ela precisava buscar as rodas também, as rodas de samba, para adquirir o swing, além também de todo o material sistematizado. E essa questão do material sistematizado é curioso a gente ver, porque quando eu fiz a minha monografia, não se tinha nada ainda sobre mão direita de cavaquinho, não se tinha nada, se tinha muito pouca coisa sobre, na verdade, sobre rítmica do samba, né? Tinha um livro do Bolão que falava do batuque privilégio, tinha método de cavaquinho, nenhum deles abordava mão direita, e a gente teve um enorme boom, assim, eu acho que de 10, 15 anos para cá, a gente teve um enorme boom de informação, de sistematização, de pesquisa, né, em cima justamente também desse campo da performance musical, que é o campo do swing, né? O Zé Paulo Becker, por exemplo, fez um método sobre mão direita do violão, sobre a parte rítmica do violão, né? Métodos de pandeiro, métodos, enfim. Então, eu acho que esse é um assunto que ainda tem muito para a gente aprofundar, né? Mas a gente vê hoje o acesso muito mais fácil, né? E muito mais material para quem está buscando aí esse mistério do swing e do samba. E é isso, assim, meio resumindo, é isso. Manu, eu acho incrível
Acho muito bacana a forma como você destrinchou esse mistério aí, né? E quando você falou, eu lembrei muito uma aula de samba que eu tive, de dançar samba, que eu tive com a Magali, e eu lembro exatamente do momento em que eu consegui fazer aquele passinho, talvez com um pouco de swing, e eu falei, eu estou fazendo, mas dali a pouco eu já não sabia mais fazer, sabe? Foi um momento que uma coisa ali me fez fazer, mas assim, é isso, o corpo, né? Enfim, muito bacana. Você conseguiu lembrar bastante coisa, viu? Você trouxe, eu acho que... E os teus entrevistados também são muito incríveis, né? As histórias, né? As características. Agora, sim, vou te fazer uma pergunta. Depois, se o Rodrigo quiser entrar também na onda da pergunta, mas é puxando um pouco a sardinha para o que eu estudo, tá? Um pouquinho para isso. Quando você apresenta, né, todos esses níveis, né, de familiaridade, de contato, né, e a gente percebe o quanto que realmente o ideal mesmo, né, é a imersão total, é o encontro, né, quando se realiza, né, e recentemente esse livro de entrevistas que eu fiz sobre trabalho, música e gênero, foi muito comum um relato do quanto que a gente aprende no trabalho, né, com os músicos mais experientes, quanto que essa lida do trabalho, né, faz com que a gente incorpore, faça que a gente, né, enfim, realmente aprenda, né? É importante você estar em outras esferas, mas que aquele lugar, o lugar da roda, quando é o caso de ter roda, mas do palco, de estar ali, né? Quanto que isso é importante. E eu fico pensando, assim, no momento que a gente está, nesse momento da pandemia, por exemplo, que a gente está fora dos locais de trabalho, né? Que a gente está só se comunicando mediada por aparelhos. E antes mesmo disso, que a gente vê o músico se ressentindo, principalmente, eu posso falar do carioca, talvez não possa falar do Brasil, mas assim, o músico se ressentindo de ter locais de trabalho, de ter oportunidades de trabalho, né? Eu sei que não tem uma resposta, não espero que ninguém tenha uma resposta para isso, mas o que a gente pode refletir em torno dessa questão do aprendizado, já que as oportunidades, a gente está junto, né? Porque se não é trabalhando, é mais difícil, né? A gente geralmente está junto. Quantas vezes a gente que se conhece há milênios sentou para tocar junto porque quis, né? Menos do que trabalhando, né? Não é verdade? Então, assim, quanto que a falta do trabalho, das oportunidades de trabalho para os músicos pode afetar a sua capacidade de performance, de imersão e por aí vai. Vai de novo, Lu, que você falou. Como a falta de oportunidades desse encontro acontecer, né? Por conta, aí eu estou falando isso por conta da falta de trabalho mesmo, né? Da diminuição das ofertas de trabalho, pode afetar a forma como que as novas gerações até vão ter essa imersão, a possibilidade de ter essa imersão. Eu acho que você está falando aí de uma coisa da interação humana está ficando mais rara, né? De você estar convivendo de fato em tempo real, né, com as pessoas, né? Eu acho que, especificamente, se tratando do meu assunto, dessa coisa tão específica, que é tão ligada a uma comunidade cultural, eu acho que tem uma treta muito grande, né? Mas eu acho que a interação entre as pessoas, ela já vem ficando mais difícil, mesmo antes da pandemia, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha até um efeito rebote, talvez, quando passar a pandemia, que é justamente a gente entender a importância de estar junto, né? De estar convivendo, de estar... claro que... Mas, com certeza, a falta de trabalho, a falta de oportunidade, eu não sei, eu acho que isso interfere em tudo, né? Na verdade. Interfere em tudo. Sim. Rodrigo, quer comentar alguma coisa ou puxar alguma outra ideia aí? É interessante como o trabalho de vocês dialoga, né? Dialoga demais, né? Eu fiquei pensando isso várias vezes, até agradecer, Manuela, porque agora vai ser bom, porque às vezes até um pontapé inicial para eu conhecer o material mesmo, porque a Luciana já falava muito, então eu já sabia algumas coisas, né, da sua pesquisa, mas é outra história, né? Quando entra assim mais nas nuances e tal, achei demais, cara. As categorias, assim, a questão do seu papel, né? Porque você tem uma vivência enorme, né, com o samba já, então isso dá outra... Você já tem atalhos, né? Tipo, você já sabe onde vai, né? Porque a gente está aqui partilhando de uma coisa que eu já tenho também
familiaridade. Isso é muito legal, assim, ficou bem claro, né, na exposição, tá? Achei muito legal. Obrigado mesmo. Obrigada, também curti muito. Obrigado. Mas eu vi várias interlocuções, assim, das pesquisas, né? Isso foi legal, porque eu achei que eu focando nesse tema ia ter até menos, assim, mas eu vi várias coisas, assim, que eu achei que dialogam, né? Depois a gente pode até trocar uma ideia e tal a respeito, achei muito legal. Aí tinha uma perguntinha, assim, que é relacionada à questão do swing, se você acha que ele é um juízo de valor, assim, porque pelo que eu entendi, disse que sim, mas, assim, só para confirmar, né, se ele é uma coisa que, por exemplo, para se tocar, essas pessoas valorizam isso como algo positivo, né, se dá uma valoração positiva para o swing, e se a pessoa trabalhar, aí já entrando também no tema que a Luciana puxa bastante, né, para a questão do trabalho, se a pessoa, para trabalhar com samba, ela precisa dominar aquilo que é partilhado como entendimento swing, né? Olha, Rodrigo, falando do meu entendimento, eu vejo músicos profissionais maravilhosos que não têm swing. Esse pelo menos que eu tô falando. Esse swing, né, assim, porque é uma coisa também extremamente subjetiva, mas esse swing que você sente que o cara tá tocando e ele tá se comunicando ali internamente com uma roda de samba, ou com, enfim, né? E são músicos excelentes, que têm um som lindo, que têm uma performance linda, limpa e bacana, mas não é swingada, não me traz ali essa informação da comunidade do samba, assim, não Seria sinto. uma comunicação com uma tradição, né? Exatamente, é uma comunicação com uma tradição. Você está tocando junto, mesmo que você esteja tocando sozinho, tipo bandolim solo, você está tocando sozinho, mas você está tocando junto na sua cabeça. Você está com toda aquela referência, você está recheado daquilo, né? Você está de dentro daquilo, né? Sim. Total. Musicalmente, você acha que tem a ver... Tem um trabalho muito legal que tem bastante a ver até com o seu, que é da Nina Graef. Não sei se pronuncia assim. Eu cheguei a dar uma olhada. Do samba, né? O livro, que ela fez sobre samba de roda, né? Aí ela trabalha com ela faz aqueles pictogramas, né? Do toque do atabaque, do samba de roda, do baiano, né? Do pandeiro. Aí isso é muito legal, porque tem outras pessoas que trabalham também, que você falou das semicolcheias, mas ela mostra que tem uma diferença da distância. Sim, sim. Vai ficando mais rápido, né? Que é aquela coisa fica meio tercinado, né? A gente toca percussão, a gente vê isso direto, né? Quando você tem no escola de samba, é pá, para cá, é quase uma tercina, né? Com Isso você acha que tem a ver com o swing do samba, no caso do samba carioca também? Eu acho que tem a ver, eu acho que na verdade, eu acho assim, que ele é extremamente tem que ser orgânico, né? É uma coisa orgânica. Então, essa coisa certinha não existe. A gente é um ser vivo, né? Essa coisa certinha é máquina, né? Então, eu acho que é isso. Como eu acho que é uma música que se faz em roda, eu acho que também, assim, você é afetado pelo que está acontecendo na roda, né? Existe uma convenção ali, um acordo entre aqueles músicos de um andamento e um acordo com aqueles músicos da manifestação da semicolcheia. Mas isso também vai sofrendo alteração de acordo com o desenrolar da roda, né, do discurso musical que você falou dali. Então, acho que eu acho que você ouve e sente um organismo mesmo, é um organismo, não é um gráfico, né, enfim. Gente, esse assunto, ele dá pano para manga para várias lives, a gente já vai dar 1h30, acho que a gente podia deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, né, para procurar lá o trabalho. Manu, acho que você deve pensar em publicar também, por que não? Né? Sim. Eu acho que ele, quando fica no repositório das universidades, não sei, parece que está meio escondidinho ali, né? Eu não sei nem o seu, se já estava digitalizado, né? De repente nem está no repositório, agora que eu me toquei disso. Sim. Mas fazer uma versão digital, né? Deixar disponível, assim, porque eu acho que muita gente aí que faz trabalhos sobre ensino-aprendizagem e música ia se valer bastante dessas categorias que você coloca e tudo mais. Legal.
Rodrigo, Feliz. super obrigado. Rodrigo está terminando o doutorado dele agora, né? Está na retíssima final. Já está com o livro da dissertação encaminhado para publicar, né, Rodrigo? Tá encaminhado, temos 5 aninhos, mas vai rolar. Vai. De repente sai junto com a tese, né? Publicar junto com a tese, né? Mas, assim, eu sempre digo, né, que a pesquisa ela não é para ficar guardada na gaveta, né? É um trabalho grande, né? Pô, de 2 anos para um mestrado, 4 anos para o doutorado, geralmente... E tem muitos percalços, né? Manu teve uma produção aí junto, né? Que foi a Rosinha, né? Rosinha que defendeu gravidíssima, né? Não foi isso? Eu defendi com ela... Não, eu estava grávida. Acho que estava. Não, ela tinha nascido, ela estava, eu estava amamentando, ela estava com 5 meses. Foi mesmo? Na minha ideia, você estava grávida. Não, tinha nascido. Mas, já. Assim, sempre, né, tem não é um período assim, nunca é tranquilo, né, aquela coisa, eu estou fazendo a minha pesquisa, né, sempre tem muita história aí, então é um produto que carrega não só o que ele traz como diálogo, como reflexão, mas traz uma história também, um momento de vida que eu acho que torna mais valioso, né, para cada um de nós o que a gente produz, então precisa divulgar, disponibilizar e tudo mais. Então, gente, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente vai ficando por aqui. Agradecer pelo espaço, agradecer, Rodrigo, também por ouvir aí tua pesquisa, bem bacana, muito interessante, me fez pensar em várias coisas que eu nunca tinha pensado, assim, muito bacana, e estou ligada aí. Tem uma periodicidade, Lu, essa... Não, na verdade, com vocês eu termino um ciclo de 4 encontros, né, que eu fiz com 8 orientações que eu tive de mestrado, agora os outros precisam defender para poder entrar nesse rol aqui dos encontros. Defendido. Pois é. Gente, obrigada. Obrigado, Manuela, valeu mesmo. Foi muito legal. E estou esperando também, estou na expectativa da publicação aí. Quero ver ele mais, o livrão. Vou fazer, agora no e-mail. Legal. Muito legal. Olha só, eu vou pedir para vocês não irem embora, que eu vou botar vocês aqui embaixo, vou encerrar e depois a gente despede ali nos bastidores, tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Então é isso, brigadão, pessoal, muito legal. E estou muito feliz encerrando esse ciclo de 4, depois, mais para frente, vem mais. E qualquer coisa, é só entrar em contato aí com o Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação. A gente tem encontros regulares, a gente discute uma opção de coisa e estamos abertos a conhecer outras pessoas, outros interesses de pesquisa também, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.